Desejo boas-vindas a todos vocês esta noite em nome de Jesus. Sempre que virmos juntos aqui, vocês são sempre um povo feliz, um povo abençoado. Vocês estão felizes fazendo o trabalho do Senhor. Eu oro para que o trabalho prospere em nossas mãos em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por este momento, te agradecemos por levantar o seu povo, te agradecemos porque estás sempre lá conosco, estás sempre presente, estamos sempre ajudando no seu trabalho. Oramos para que abençoes a fidelidade do seu povo. Todo bom desejo do seu coração na sua vida pessoal, vida familiar, profissional, abençoa-os em nome de Jesus. Responda às suas orações. Faça mais do que eles esperam ou pedem. Eu oro para que esta noite abençoe todos os nossos obreiros conectados conosco em nome de Jesus. Nós te pedimos também, Senhor, para que a verdade, o seu poder, a unção, que quebra todo jugo, irá quebrar todo jugo em toda a vida em nome de Jesus. Conduza-nos à verdade e ajuda-nos a habitar na verdade, defender a verdade, afirmar-se pela verdade e batalhando também pela fé que uma vez foi dada aos salvos. Seja com seu povo esta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Deus vos abençoe, podeis assentar-vos. Vamos à 2 de Crônicas 20. 2 de Crônicas, capítulo 20, 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Beneias, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafate, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A batalha já não é mais sua, mas é de Deus. 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Diga para si mesmo. Parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, Judá. E Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair ao encontro, porque o Senhor será convosco. E então Josafá se prostrou contra o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa,
saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E o tempo que começaram com júbilo e louvor, e quando começaram a louvar, e quando, digam-me, começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ainda serão desbaratados hoje. Porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos... Terminem aí comigo a frase. Ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nós vamos a Atos dos Apóstolos agora, capítulo 16, 23. Atos 16, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. E faziam o quê? Cantavam hinos a Deus na madrugada. E os outros presos os escutavam. E, de repente, algo aconteceu. Algo irá acontecer. Na sua vida, ao louvar ao Senhor, algo vai acontecer. Na sua família, ao louvar ao Senhor, algo vai acontecer. Todos esses jugos serão quebrados. Todos esses problemas serão resolvidos. Aquela doença não vai permanecer aí. A batalha foi vencida. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E alguém grite aí, e logo se abriram as portas e foram soltos as prisões de todos. Dê-me um bom amém aí. Amém. Esta noite vamos considerar aqui um tema importante que há muito tempo não temos analisado, e é acerca do ministério de louvar ao Senhor, o ministério de cantar, o ministério da música, o ministério de levantar a nossa voz ao Senhor assim que a gente vem no campo da batalha. E quando tivermos feito tudo que sabemos como fazer e a solução não vem, e depois nós então usamos essa arma especial ou esse ministério especial de cantar. Nesta noite estaremos falando na nossa mensagem o ministério extraordinário dos cantores santificados. O ministério extraordinário dos cantores santificados. A congregação do povo de Judá teve um grande problema e não sabiam o que fazer. Volte para a 2 de Crônicas comigo, capítulo 20, e leremos aqui a partir do 5. 2 de Crônicas, capítulo 20, lendo a partir do 5. Nos é dito no 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Sublinha aí a palavra congregação. Agora vamos ao capítulo, aliás, ao versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o povo, toda a congregação estava ali
sem saber o que fazer, até mesmo o exército. Aqui havia um problema, aqui havia uma batalha. Aqui havia um exército estrangeiro vindo para batalhar de Síria e de todos os outros lugares. E eles vinham contra Judá. E eles vinham contra Jerusalém. E eles vinham contra Josafá. E eles vinham contra o povo de Deus. E Josafá disse: nós não sabemos o que fazer, Deus. Os nossos olhos estão postos em ti. Oramos, o Senhor não respondeu. Jejuaram, não houve solução. Eles buscaram a face do Senhor, mas o problema ainda prevalecia lá. Agora nos é dito. E quando eles começaram a cantar o louvor do Senhor, e começaram aí a vencer. E quando você louvar ao Senhor a partir de hoje, a sua vitória virá. As suas montanhas vão se mover. A batalha será vencida. Olha para o versículo 22, verso 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Isso nos faz ver aqui o poder, a efetividade do ministério de louvor. O ministério de louvor dos santos santificados tem grande potencial. Quando os santos santificados cantam, quando um santificado santo canta para exaltar a ele mesmo, quando um santificado cantor canta para atrair atenção para ele mesmo e tornar as pessoas seus escravos. Aliás, os não santificados cantores, eles estendem o pecado enquanto cantam, eles perpetuam o pecado do orgulho, o pecado da carne, o pecado da competição carnal. Os não santificados cantores, eles colocam os outros pecadores em perigo. Por quê? Porque esses pecadores, olhando para eles, vão dizer: eles são maus como nós, mas estão ali cantando para uma multidão de pessoas, e então colocam as pessoas em perigo. Porque a convicção daqueles pecadores também torna-se igual a deles. E fazem os pecadores, os não santificados cantores, fazem com que a igreja seja enferma, doente. Porque o louvor deles não estará centrado em Deus, mas neles mesmos. Então a igreja fica doente por causa do seu louvor. Cantores não santificados, eles exibem a centralidade neles. Dê uma volta, olhe para o outro lado da moeda. Os santificados, os cantores santificados, aqueles que são salvos, cantores que estão convertidos, cantores que são consagrados a Deus, cantores que foram lavados da sua poluição moral, cantores que foram purgados e purificados, cantores que visitaram a Calvário 2 vezes, a primeira vez para a salvação, a segunda vez para a santificação. Estes santificados cantores cantam para edificar, para construir a igreja, desafiam a igreja e ajudam a igreja a apreciar a Deus, a honrar a Deus. Cantores santificados, eles evangelizam na igreja ou na vila enquanto cantam. Eles cantam, ministram para as almas. Algumas das pessoas virão ouvindo, vão dizer: eu quero ser como eles.
Eu quero cantar como eles. Eu quero ajuntar-me a eles. E depois percebe-se que pode não ajuntar-se a eles se não nascer de novo. Então ele, o pecador, vai fazer tudo o que é necessário para juntar-se a ele, vai se arrepender. Santificados cantores evangelizam os pecadores. Santificados cantores, eles emancipam os escravos. Aqueles que foram escravizados. Aqueles são escravizados pelo Satanás. Aqueles são escravizados para qualquer hábito que os prende. Os santificados cantores, eles emancipam ou libertam os escravos. Os santificados cantores exaltam, aconselham as pessoas que estão lhes ouvindo. Os santificados cantores, eles iluminam as pessoas na adoração. Iluminam a nós na adoração ao Senhor, na exaltação do nome do Senhor. Cantores santificados estabilizam a igreja, estabilizam as pessoas, a convicção das pessoas, estabilizam as pessoas na confiança, na adoração. As pessoas querem vir. Eu não quero me atrasar hoje ao culto, não quero perder o momento do louvor daqueles santificados cantores. Santificados cantores encorajam a igreja para a vitória. É como se eles são vitoriosos, eles são tão confiantes e conhecem o seu Deus, é a forma como cantam para exaltar o nome do seu Deus, desafiam a todos à volta. Nós também queremos ser como eles. Santificados cantores conduzem a igreja à perfeição. Esta noite estamos considerando neste ministério tão especial o ministério extraordinário dos santificados cantores. 3 coisas iremos considerar. Número 1, a demonstração divina do Deus Todo-Poderoso através da firmeza, através dos despenseiros fiéis. A demonstração divina do Deus Todo-Poderoso através dos despenseiros fiéis. Número 2, o livramento divino para a Assembleia através dos cantores santificados. Livramento divino para a Assembleia através dos santificados cantores. Número 3, o domínio divino através da unção do louvor dos santos. O domínio divino através da unção do louvor dos santos. A divina demonstração é número 1, do Deus Todo-Poderoso através dos firmes ou fiéis dispenseiros. Voltemos a 2 de Crônicas 20. Estou lendo a partir do 20. 2 de Crônicas 20. Lendo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josué, eles crede nos seus profetas, sereis prosperados. Você prosperará. Aqui nós achamos aquilo que nós chamamos a visão de 2020. Quando tu vas a uma clínica e quando tu vais ao oftalmologista para ver o estado da sua vista, e eles começam a fazer os testes, se você consegue ver, ter um alcance, consegue ver a distância ou a perto, consegue ler bem, consegue identificar as coisas com facilidade, e fazem testes para ver como é que a sua visão está. Então, para ver de todas as formas, então se tudo parecer bem,
Então vão dizer, você tem uma visão de 2020. A olhar é uma expressão usada lá, a olhar para a vida cristã. E vamos para 2 de Crônicas 20. 2 de Crônicas 20, verso 20. Aqui é a visão de 2020 para alguém que quer ganhar em toda a batalha. A visão de 2020 que ele quer vencer qualquer que seja o problema. A visão 2020 para aquele que quer ver que tem a vitória a todo momento. Então, a vitória de 2020 para alguém que sabe que o poder de Deus está lá e é para crer em Deus e crer também nos profetas. A visão 2020, esta é aquela visão que nos conduz para a vitória 2020. A vitória 2020, não há restrição ali, não há retaliação ali, não há superstição aí, não há nada que deve ser feito que não foi feito. Alguém quer ter uma vitória total, uma vitória triunfante, uma vitória permanente e uma vitória completa. Aqui está a visão 2020 que nos conduz para a vitória 2020. Aqui está a virtude 2020, a coisa final e o julgamento final, o veredito final que diz: se você quer vencer aqueles inimigos, se você quiser fazer o impossível, se você quiser escalar o impossível, alcançar o inalcançável, aqui está a coisa final. Mesmo Satanás não pode tocar isto. Aqui está aquilo que nos conduz à vitória total. Você terá vitória. A virtude 2020 que te conduz para uma vitória total, irreversível e irrevogável na sua vida. 2020. Aqui está. Se você quiser ter esta vitória triunfante, você vira para aqui a vitória, vai para lá a vitória, vai para ali a vitória, vira para este lado a vitória, em todo sítio onde for, você tem esta vitória triunfante. Aqui está. A virtude 2020, e esta virtude 2020 que te conduz para a vitória total, te conduz para uma vitória triunfante, te conduz para... O que é que isto significa? Veja, 2020, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas, sereis prósperos. Nos é dito, crede na palavra de Deus, falada pelos servos ou profetas. Crede na palavra do Senhor, revelada pela sua boca, os profetas. Crede na palavra de Deus, interpretada e aplicada para vocês pelos mensageiros do Senhor. Esta é o segredo da vitória e de vitória total. Veja mais uma vez, versículo 20, capítulo 20, versículo 20, a visão 2020. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. O trabalho das suas mãos será seguro. Os seus projetos serão seguros. A sua família será segura. O seu ministério será seguro. O seu evangelismo será seguro. A sua liderança na igreja será segura. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prósperos. Ele diz, não é apenas nula. Sabe, as pessoas dizem, bom, eu creio em Deus, mas o profeta, isso eu não sei. Tenho muitas dúvidas. Bom, sabe, posso escolher aceitar e escolher não aceitar. Posso escolher aceitar, posso escolher não aceitar. Não, isso não é a visão 2020. Você crê no Senhor vosso Deus e também é estabelecido e crê nos profetas e sereis prósperos. Deixe que eu te mostre este ministério do qual nos é falado aqui, o ministério do profeta. Oséias 10, você irá entender a razão pela qual deve crer no Senhor teu Deus e também crer nos profetas. Nos é dito em Oséias 12, 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito.
E por um profeta foi ele guardado. Estás a ver aqui? As duas partes. Por um profeta os tirou. Você sairá da escuridão, você sairá das dificuldades, você sairá do perigo, você sairá daquilo que é o poder oculto que parece oprimir-te, todo membro da sua família, e você quer sair disto, é por um profeta. O Senhor trouxe Israel, ou fez subir Israel do Egito. Você está a sair da fada, você está a sair da derrota, você está a sair de todas as... tudo aquilo que Satanás usou para te amarrar, e por meio de um profeta foi ele guardado. Você quer sair de uma doença, você quer sair de uma enfermidade, você quer sair do ataque satânico, você quer sair da aflição, por um profeta o Senhor trouxe Israel fora do Egito. Você quer sair do poder da escuridão, dos principados e o poder mais mágico do Egito. Você quer ser totalmente liberto, que nem podem te tocar, e qualquer magia que eles jogarem sobre você nunca terá efeito na sua vida, mas sim é pelo profeta. O Senhor trouxe Israel do Egito. Mas veja isto também, e por um profeta foi ele guardado. Você quer guardar a sua bênção, você quer reter a sua bênção, você quer preservar a sua bênção, você quer manter-se seguro, tudo que o Senhor fez, você quer ter a certeza que todas as doenças que foram curadas de si não voltarão para si, você quer ter a certeza que tudo aquilo que você orou está totalmente liberto e permanentemente liberto, é por um profeta que você será guardado. Então você aqui pode dizer, quando Josafá dizia a eles, ele disse: esta é a vossa visão 2020. Se vocês tiverem que sair, você sairá de tudo que é negativo. Eu disse, você sairá de todo negativismo. E você é preservado no poder do Senhor. E toda a promessa que o Senhor trouxe para si, e toda a palavra que o Senhor colocou sobre a sua cabeça, vai permanecer permanentemente em si, no ministério de um profeta. Estes são os dispenseiros fiéis do Senhor. Vamos ao Novo Testamento, porque ao falar do profeta, há pessoas que pensam que profetas só apareceram lá no Velho Testamento. Vamos agora para o Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, 22. Em Atos 3, verso 22. Porque Moisés disse: o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Está-se a falar aqui de Jesus Cristo. Refere-se a Jesus Cristo aqui como profeta. O profeta vindouro. Veja o versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, referindo a Jesus Cristo, é o príncipe, é o profeta, é um sacerdote. E toda alma que não escutar esse profeta será extirpada dentre o povo. Ouvi a ele, escutem a ele, sereis estabelecidos. Capítulo 7, mesmo livro de Atos, capítulo 7, 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta, como eu. A ele ouvireis. A ele ouvireis. Lucas 24, 17. Lucas 24, 17. E ele lhes disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, por que estás tristes? Respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Eu quero vos lembrar que foi na manhã da ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos. E essas duas pessoas estavam falando sobre esse assunto pelo caminho. Jesus
caminhou com eles, falavam de Jesus Cristo. Jesus disse: que tipo de palavras são essas entre vocês? E parecem tristes. Eles disseram: será que você é estranho aqui em Jerusalém? Não conhece as últimas notícias? E eles disseram: concernente Jesus de Nazaré, que o quê? Que o quê? 19, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isto, já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Jesus vive. Eu disse: Jesus vive. Mas lembra-te, ele foi referido como profeta. Josafá disse: crede no Senhor vosso Deus e crede também nos seus profetas. Ao analisarmos o Novo Testamento, nós entendemos que não é somente Jesus que era profeta. Vamos ao Atos dos Apóstolos agora, 15. Atos capítulo 15. Os ministros de Deus são referidos como profetas do Novo Testamento. E a palavra de Deus é vista como aquela que é tida como a profecia de Deus, okay? Que é lida para Deus, o ministério do reino, e era interpretado para o povo. Os pregadores, eles trazem a palavra da vida para o povo. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Esse que lê aquela palavra, interpreta essa palavra e aplica esta palavra e torna-se uma revelação no coração, é um profeta no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Estamos lendo aqui a partir do 27. Atos 15, verso 27. Enviamos, portanto, Judas, não os cariotas, e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, nós enviamos essas pessoas. Nós mandamos com uma escrita, com uma conclusão dos apóstolos aqui em Jerusalém. E eles falarão para vocês de palavra da boca. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis. Se vos guardais, bem vos vá. Tudo irá correr bem. Tudo vos correrá bem. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. Estás a ver isto? A carta que foi escrita, a epístola que foi escrita, a conclusão que foi escrita lá na sede em Jerusalém. Judas e Silas, eles entregaram à igreja. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Agora, vamos ver o que a Bíblia diz sobre Judas que levou a palavra para lá. Esse Silas que levou a palavra para lá. 32. Depois Judas e Silas, que também, digam-me bem alto. Diga como se você fosse agora descobrindo algo de novo. Eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Profetas. Aquelas pessoas que levam a palavra de Deus para a congregação. E lê a palavra de Deus para a congregação. Interpretam a palavra de Deus para a congregação. A visão 2020 que nos conduz à vitória. A virtude 2020 que nos conduz à vitória. O verídico 2020 que nos conduz à vitória. O voto 2020 que nos conduz à vitória.
é crer no Senhor vosso Deus e crer também nos profetas, aqueles que trazem a palavra de Deus para nós. 1 Coríntios 20. Em 1 Coríntios 20, 18. 12, 18. 1 Coríntios 12, 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Versículo 28 agora. E uns pôs Deus na igreja. Onde é que ele pôs essas pessoas? Será que tem a Bíblia? 1 Coríntios 12, versículo qual é? Verso 28. E a uns pôs Deus aonde? Na igreja. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois disso, milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedades de línguas. Estás a ver aqui? No Novo Testamento, existe o ministério dos apóstolos, existe o ministério dos profetas. E lembra-se da visão 2020, crê no Senhor vosso Deus e crê também nos seus profetas. Isto é, aquelas pessoas que trazem a palavra de Deus para nós, eles trazem o mistério do reino, a revelação da palavra de Deus. E eles não estão dando aquilo que é a sua própria opinião, estão trazendo a mensagem de Deus, a revelação de Deus, e eles declaram para nós, se você precisar de vitória total, se você tiver que ter a vitória 2020, se você tiver que ter a vitória total e completa, crede no Senhor vosso Deus e crede também nos seus profetas. Nós vamos agora ao capítulo 14 do 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, estou lendo aqui, 37. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Percebes este versículo? Profeta ou espiritual. Está usando essas duas palavras de forma espiritual, é um profeta. É um profeta. Um profeta também é espiritual. E nos fala das qualidades desse profeta. Ele deve reconhecer as coisas que eu vos escrevo. Que ele ouça as palavras faladas. Se ele de facto é um profeta, ele saberá que isto é uma doutrina sã, não adulterada. Se ele é espiritual, ele saberá que esta é a palavra do Senhor. Ele saberá que esta é a verdade, uma verdade infalível, uma verdade imutável da palavra de Deus. Veja mais uma vez, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Em todas essas epístolas escritas, em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, 18. Porque por Ele, é por Ele quem? Por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja isto agora. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você foi construído num fundamento. Isto quer dizer que assim que os apóstolos estão plantando na sua vida, estão injetando a palavra no seu coração, assim que os apóstolos estão trazendo a palavra, a verdade fundamental do arrependimento, a verdade fundamental do batismo nas águas, a verdade fundamental da justiça, a verdade fundamental do batismo no plural, a verdade fundamental do futuro, do arrebatamento, a verdade fundamental dos ensinos básicos ou rudimentares da palavra de Deus. Os apóstolos fazem isso, os profetas também seguem a confirmação, confirmam aquilo que os apóstolos ensinam e dizem, e estes membros da igreja, cidadãos celestiais, construíram sobre
o fundamento dos apóstolos, Jesus Cristo pessoalmente, sendo capítulo 3, Efésios 3, 4. 3, 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, pelo Espírito aos seus santos apóstolos e por quem? E profetas. Toda a palavra que nós ouvimos agora, a palavra da salvação, da sua graça, nós estamos ouvindo dos santos apóstolos e profetas. Quem são eles? São pregadores do Evangelho. São aqueles que vêm e nos dizem o Evangelho, nos dizem sobre Cristo, sobre a salvação, sobre a santificação, sobre o batismo do Espírito Santo, sobre como preparar-se para o arrebatamento, sobre como passar eternamente com Deus a sua vida. Nos é dito que são os apóstolos e profetas. Lembra-se da visão 2020, crede no Senhor vosso Deus e crede também nos seus profetas, e assim sereis estabelecidos e prosperareis. Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, lendo a partir do 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Estás a ver aqui? Ministério profético. Algumas pessoas pensam que quando você é profeta é como se você vai reinar amanhã. Não é esse tipo de profecia que estás a falar. Estás a falar daqueles que proclamam a palavra de Deus, que declaram a palavra de Deus. Aqueles que conhecem a revelação do Evangelho de forma clara. Aliás, aqueles que declaram a palavra de Deus de forma clara para as pessoas. E ele deu alguns apóstolos, alguns profetas e outros evangelistas e outros pastores e outros doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O Senhor vai te aperfeiçoar para a obra do ministério. Você irá progredir neste ministério. E para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Agora nós entendemos a visão 2020, entendemos o profeta, entendemos qual é a responsabilidade deles, e qual é a virtude deles, e qual é o verídico, e qual é a visão. Crede no Senhor vosso Deus, sereis estabelecidos, ou sereis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Alguém aí irá prosperar. Eu disse, alguém aí irá prosperar. E tudo que você tocar com as suas mãos, a bênção do Senhor estará lá em nome de Jesus. E voltemos a 2 de Crônicas 20, ponto número 2. O livramento divino para a Assembleia através do louvor dos santos. Cantor. Livramento divino através do louvor dos santificados. Nós lemos aqui em 2 de Crônicas 20, 2 de Crônicas 20 a partir do 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Ele ordenou cantores para quem? Ordenou cantores para quem? Digam-me bem alto. Para o Senhor. Que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Todos esses espíritos que conspiram contra o seu progresso
já estão desbaratados. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram. Terminem a frase comigo. Ajudaram uns aos outros a destruir. Se eles não destruirão a ti, eles vão se autodestruir. A sua vida está guardada. E o seu ministério está guardado. E a sua chamada está guardada. E tudo aquilo que o Senhor propôs na sua vida está preservado em nome de Jesus. No versículo 24. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Pensei que pudesse ouvir o amém forte aí. Versículo 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto. O seu meio ambiente será quieto. A sua família será pacífica. O seu Deus lhe deu repouso em redor. Nós ouvimos, veja o versículo 21 aqui, que ele ordenou cantores para o Senhor. Como é que ele fez isso? Ordenou cantores para o Senhor. Você pensa que ele chegou, olhou para a congregação e perguntou: quantos de vocês sabem cantar e gostam de cantar? Nós vamos à batalha, alguns vão ser cantores e alguns irão carregar aí o material e iremos fazer a guerra. O que é que vocês escolhem? Quem escolhe cantar, levanta a mão. Não foi assim. Como é que foram escolhidos? Vamos ver 1 de Crônicas 25. 1 de Crônicas, capítulo 25. Estaremos lendo a partir do 7. 1 de Crônicas 25, versículo, digam-me, 7. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor. Não foram pessoas que não sabiam nada sobre cantar, não tinham nenhum conhecimento da música, não foram treinadas, não. Não é isso. Não. Foram escolhidas pessoas que tinham conhecimento desta arte do cantar, instruídos no canto do Senhor. Todos eles mestres, são especialistas. Então foram examinados e depois viu-se que de facto poderiam cantar. E eram 288. E continua dizendo aqui no versículo 8. E deitaram as sortes acerca da guarda, igualmente. Assim o pequeno com o grande, o mestre, juntamente com o discípulo. Existiam aqueles que eram o seu maestro. E existiam aqueles que estavam estudando a música. E quando essas pessoas tornaram-se especialistas, foram escolhidos para cantar. E cantaram com uma tal perfeição, e a sua melodia, misturada com a sua santidade, trouxe uma vitória. Então, se você quer ser um cantor, seja treinado e também não deixe também nada, nenhum pecado em si, para que possa trazer vitória para as pessoas através do seu cantar santificado em nome de Jesus. 2 de Crônicas 23. 2 de Crônicas 23, 13. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna, à entrada. E os chefes, veja isto agora, e as trombetas juntos ao rei,
E todo o povo da terra estava alegre. E tocava as trombetas. Também os cantores tocavam instrumentos músicos. Estás a ouvir isto? Os cantores faziam o quê? Tocavam instrumentos músicos. Olha aqui por um instante. Não é? Nós temos uma escola. Eu não sei como tocar nenhum instrumento musical. Então não vou tentar. Então nem vou aprender. Tudo o que eu posso fazer é cantar. Nem sei, nem conheço as notas, não sei também ler a música. Tudo que sei tenho boa voz. Então eu posso com isso cantar. Não. Você precisa ser treinado. E é este treino que fará com que você ofereça o melhor para o Senhor. Olha mais uma vez esta parte. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Também os cantores tocavam instrumentos músicos. Olha para isto. E davam a entender que se devia cantar louvores. Eu sempre não vou aos ensaios. E quando sempre chego já lá no fim dos louvores, eu quero que ele me escolha, porque tenho uma voz, eu pertenço a coro. Eles foram ensinados a cantar. E este ensinamento e esta instrução baseada nos instrumentos e também o treinamento da voz que faz com que nós ensaiamos para louvor, para a glória do Senhor. E quando você é treinado assim, o ministério do cantar tem um efeito. Veja, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Verso 16. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos que estão na tua presença, que busquem homem que saiba tocar a harpa. E será um especialista que sabe tocar a harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, Saul, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Sublinha aí a palavra em português nós não temos, mas lá em inglês fala-se de um especialista, ok? Alguém que saiba tocar um instrumento de forma que possa libertar o rei deste espírito mau quando vier. Quando o som vier e entrar em si, isso vai refrescar-te. E há uma renovação. E há cura. E quando o espírito mau vier da parte do Senhor, então ele tocará. E serás e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois o homem que toque bem. Que toque como? Que toque como? Alguém já começou aí? Alguém que só está a começar? Alguém que nem passou o nível 1 da música? Não. Alguém que toque bem. Trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. E é valente, e animoso, bem instruído, especialista. É bom em tocar. É um homem de guerra e sussudo em palavras e de gentil presença. É a aparência deles. Sabe? A aparência do cantor também é importante. Não é a voz só que sai. A expressão facial quando você canta. E a sua postura quando você canta. O seu respirar quando você está ali em pé cantando.
a forma como a voz é colocada, é tirada. Não é uma voz alta em relação a todos que estão a cantar, e também não é uma voz tão baixa. É uma voz harmoniosa, que é harmoniosa com os instrumentos tocados. Não é você, alguém está a tocar, você está a cantar num tom diferente. Não é um apostatado, alguém que o Senhor está com ele. É uma pessoa que tem o dom da música, aliás, que sabe cantar e tocar bem, e que passou na música, e quando ele canta de forma harmoniosa e toca também de forma harmoniosa. Não é um que, quando toca-se, ele canta fora do tom, e o Senhor também deve estar com ele. Versículo 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa. E a forma dele de pegar aquela harpa, sabe? Quando você pega um instrumento musical, não é você pegar como se estivesse ou a esfregar o chão, não. É uma postura a assumir, há uma forma de parar com aquele instrumento. Se é que tem que sentar, há uma forma também que tem que sentar. A quem você está ministrando louvor, hein? Quando ele vê que a forma como você se apresenta, isso refresca a pessoa que estará ouvindo o louvor e alegra. Então Davi tomou a harpa e tocava com a sua mão. Então o que acontecia com Saul? Então Saul sentia o quê? Alívio. Sabe, Saul era rei e tinha todas as possibilidades de ter todos os melhores médicos naquele momento. Mas todos esses médicos não ajudaram, e todos os servos à sua volta que podiam também tocar não ajudaram. E então disseram, vamos procurar alguém, porque a medicina falhou, a sociologia falhou, o conselho falhou, dormir, descansar falhou, tudo que se tentou aqui falhou. E agora disseram, a última coisa que podemos falar dela aqui é música, é cantar. E ele foi, e o seu espírito mau se retirava dele. Dê-me um bom amém aí. Estás a ver? É disto que nós estamos à procura aqui. Quando nós ouvimos uma boa música, e a música dada pelos cantores santificados, ministrada às pessoas, isso vai trazer livramento. E explosões extraordinárias irão acontecer quando os santos santificados cantam. Deus olha para o coração, enquanto ouve-se a voz dos cantores, enquanto sai essa melodia do seu espírito limpo e lavado, o Senhor também responde com milagres desejados. O que acontece quando você ouve um milagre igual a esse? Olha para isto, número 1. Os corações são amolecidos. Quando você ouve uma boa música, você não consegue olhar para lá ou para lá. A sua atenção é cativada para aquela música. Número 2, as almas são convertidas, porque o Espírito de Deus vem e opera através dessa música. E há convicção. As almas são convencidas. Número 3, as decisões são inspiradas. Enquanto estão ali ouvindo aquela música, estão decidindo, eu quero servir ao Senhor, eu servirei ao Senhor. Se isto é o que significa cantar aqui na terra tão maravilhoso como isto, eu quero me ajuntar a coro celestial e cantar no céu. As decisões são inspiradas. Número 4, as vidas são transformadas. Quando há música que é orquestrada pelo Espírito de Deus e é também suportada pelo poder, o Espírito de Deus, as vidas são transformadas. Número 5, as doenças são curadas. Tu podes ver o caso de Saul aqui, o rei. As doenças são curadas. Número 6, os cativos são libertos. Sabe, a música por si só, que é suportada pelo Espírito de Deus, pelo poder, pela unção que vem, os cativos são libertos, os inimigos são vencidos. Nós veremos isso
Vimos em 2 de Crônicas 20, do 21 até ao 24, os inimigos são vencidos. Número 8, as vitórias são ganhas. As batalhas da nossa igreja serão vencidas, em toda a igreja local serão vencidas em nome de Jesus. Número 9, os pecadores são convertidos. Quando ouvirem as palavras tiradas da melodia, vai lhes fazer decidir, vai os fazer ter uma convicção, vai os fazer confessar, vai os fazer dar as suas vidas para o Senhor. Número 10, os convertidos são estabelecidos. Aqueles que vêm para conhecer o Senhor e ouvem uma música inspiradora, ouvem uma orquestra inspiradora, eles são estabelecidos. Número 11, os santos são edificados. Os santos são edificados. Você sente, é um verdadeiro adorador. Você sente que hoje estive na igreja, que hoje ouvi algo que me levantou. Mesmo depois de terminar o culto, e você indo para casa, isso ainda volta para si, refresca a sua mente. Número 12, os adoradores. Deus não pode estar num jugo igual com os cantores não purificados. Mas aqueles são santos, aqueles que são canais das suas bênçãos, canais da sua graça, canais do seu poder, ele trabalhará e andará consigo em nome de Jesus. Eu disse, andará consigo em nome de Jesus. Isto quer dizer que nós precisamos de entender que música na igreja, ou música no ministério, no campo evangelístico, vai fazer algo maravilhoso para transformar os corações das pessoas e conduzir as pessoas a renderem-se a Deus e dizerem, Deus está neste local. Salmos 74, 9. Salmos 74, 9. Já não vimos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Sabe, quando você olha para o tempo de Josafá e diz, ouçam-me, ó todos os moradores de Judá, todo o povo de Judá e moradores, crede no Senhor vosso Deus e sereis estabelecidos, e crede nos seus profetas e sereis prósperos. E a visão 2020 os carregou a vitória total, a vitória triunfante, a vitória 2020. E o salmista está dizendo, nós temos estado olhando à procura de dias iguais a estes. Quando nós tínhamos a vitória 2020, o voto 2020 e a dedicação 2020 para o Senhor, e nós víamos os resultados nesse tempo. Ele diz, é como se agora nós não víssemos os nossos sinais, nós não vimos nenhum profeta. Não há. Por quanto tempo durará isto? Até quando, ó Deus, verso 10, nos afrontará o adversário, blasfemará o inimigo teu nome para sempre? Haverá Por que retiras a tua mão? Sim, a tua destra, tira do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei, desde a antiguidade operando salvação no meio da terra. Eu disse, ele fará novamente. Em toda a igreja local irá acontecer. Em toda a igreja distrital irá acontecer. Em toda a igreja irá acontecer. Na igreja central irá acontecer. No campo das cruzadas irá acontecer. Manifestação do poder em todo lugar, em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. O domínio divino através da unção do louvor dos santos. O domínio vamos entender aqui, os crentes filhos de Deus são chamados santos no púlpito, santos na coro, santos na orquestra, santos como ministros, santos em todo ponto. Veja Deuteronômio 33, 3.
na verdade, ama os povos. Estás a ver isto? Todos os seus santos estão na tua mão. Postos serão no meio e entre os teus pés cada um receberá das tuas palavras. Toda a congregação é uma congregação dos santos. Salmos 50. Salmos 55. Em Salmos 50, versículo 5, veja como são chamados os adoradores. Salmos 55. Congregai os meus santos. Velho Testamento. Aquelas pessoas que aparecem diante de mim, membros da congregação ou ministros da congregação, ao se ajuntarem juntos, pode ser no domingo, pode ser na segunda-feira, pode ser na terça-feira, pode ser na quinta-feira, pode ser no sábado como hoje, a qualquer momento, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Vamos olhar aqui para o Salmos 89. Salmos 89, 5. Salmos 89, verso 5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na assembleia, digam-me, dos santos. São estes santos que Deus diz no versículo 34. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Ele diz, estou falando aqui com os santos. Ele diz, eu estou congregando os santos juntos, eu estou tendo todos esses santos e todos eles ajuntados, convertidos, consagrados, cometidos ao Senhor. Ele diz, congregai-os juntos, eu os darei a minha palavra e eu serei fiel a eles. Ele diz, o meu concerto com eles não quebrarei. Salmos 97, 10. Salmos 97, versículo 10. Ele diz aqui no versículo 10, vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Estás a ver isto em todo o canto, aonde você ler Velho Testamento, ele diz aqui, ele os livra das mãos dos ímpios, ele já te libertou. Estou procurando Daniel capítulo 7, 18. Daniel 7, 18. Daniel 7, verso 18. Mas os santos do Altíssimo, Velho Testamento, em todo canto onde você for, se você vai para os Salmos, vai aos profetas, você vê, mas os santos do Altíssimo receberão o reino. E nós tomaremos o reino. E possuirão o reino por quanto tempo? Para todo sempre e de eternidade a eternidade. Veja o versículo 27 agora, no verso 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo. Vamos ao Novo Testamento agora, porque nós somos chamados santos. Nós somos chamados santos, os nossos pecados foram perdoados, os nossos pecados foram lavados, os nossos corações foram lavados, nossas almas foram purificadas, somos justificados e as nossas vidas foram totalmente transformadas. Somos chamados santos. Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. Nos é dito no 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Ele faz a intenção pelos santos, segundo a vontade de Deus. 1 Coríntios 14, em 1 Coríntios capítulo 14, lendo 33, 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas de quem? Dos santos. A igreja é feita de membros santos, aqueles que são santos e lavados, purificados, foram purificados e são santificados. Nos é dito em Efésios capítulo 2, 19. Efésios 2, 19.
assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, todos aqueles que são membros da família de Deus são santos. Colossenses 1:12. Colossenses 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Você não pode perder isso. Está em toda parte do Novo Testamento, está novo, assim como o Velho Testamento. Nós somos chamados para ser santos. Eu fui liberto, louvado seja o Senhor. Eu disse, eu fui liberto, louvado seja o Senhor, o qual nos tirou da potestade das trevas, não terá mais poder sobre ti, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos olhando agora Hebreus, capítulo 6, Hebreus capítulo 6, 10. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para que se esquecer da vossa obra e o trabalho do amor para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Em todo canto onde fores no Novo Testamento, ele diz, se você foi liberto, se é filho de Deus, nós somos santos, aqueles que devem cantar e são parte da igreja, foram lavados, foram convertidos e são consagrados ao Senhor, devem ser santos. Santos, esse é um tipo de louvor que o Senhor irá honrar aquele. Não é aquele que se envolve em situações que diz, eu estou ali naquela empresa, então, eu não queria isto, disseram-me que eu tinha que ali beber para passarmos. Não é esse tipo de pessoa que tem que estar ali na cor. São pessoas libertas que foram tiradas das potestades foram tiradas das mãos do diabo. Aquele que dentro está puro, fora está puro, não há condenação, não há mal, não há aquele que voa de noite quando dorme. Poder, quando você cantar, descerá e transformará vidas. Quando você só estiver tocando o instrumento, a unção irá fluir através de si, irá libertar pessoas em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, 1. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Veja agora, versículo 3. Mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como quem? Como convém a santos. Não é alguém, antes de ir aos ensaios, então se encurva aí num sítio, diz, Senhor, me perdoa, porque, agora como vou cantar hoje sozinho, mas Senhor, tu sabes, se você me perdoar esta manhã, nunca mais vou pecar contra ti. Por que canta então? Isso nem deve se nomear dentre vós. São aquelas pessoas santificadas, puras de coração, aquelas pessoas que o sangue de Jesus os lavou branco do que a neve. Diz, nós somos santos. Quando os santos cantam, milagres acontecem. Eu disse, quando os santos cantam, milagres acontecem. Atos dos Apóstolos, 16, 25. 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Você irá cantar louvores e hinos a Deus. Eu disse, você irá cantar hinos e louvores a Deus. Ministros cantam, nós podemos cantar. Pastores podem cantar e eu posso cantar.
Membros podem cantar, nós cantaremos. A nossa cor canta, nós cantaremos. Nós seremos uma igreja que canta em nome de Jesus. De noite, no grupo familiar irão cantar. Na igreja local irão cantar. E quando você estiver cantar canção congregacional, não é como quem canta até quase a cair porque está a dormir. Não, mas irá cantar com vida. E o seu coração irá demonstrar essa alegria. E em toda a congregação estiver cantando e a orquestra tocando e a juntarmos os instrumentos e a voz da congregação toda, milagres irão acontecer. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E de repente, alguém grite comigo, de repente. Mais uma vez, de repente. Há um milagre vindo na sua vida, grite de repente. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Todos os alicerces da sua vida que te prendem irão se romper. Até a partir desta noite, em nome de Jesus. E logo se abriram as portas. As portas estão se abrindo diante de si. E foram soltas as prisões de todos. E foram soltas as prisões de todos. E foram soltas as prisões de todos. Quando canta-se, quando os santos cantam, quando os santos louvam, montanhas se movem. As suas montanhas se moverão esta noite. As portas da prisão se abrirão. As portas que te prendem irão se abrir esta noite. Os espíritos maus irão fugir. Não mais chegarão perto de si. Os muros de Jericó caíram. Os muros de Jericó cairão na sua vida em nome de Jesus. Quando os santos cantam, principados e potestades encurvam-se. Eles se encurvarão. Eles se encurvarão diante de si. Na sua família se encurvarão. Alguém grite poder. Diga mais uma vez. Poder virá na sua vida em nome de Jesus. Quando os santos cantam, quando os santos louvam o Senhor, problemas e provações reduzem. Serpentes e escorpiões morrem. Serpentes irão morrer debaixo dos seus pés. Você irá andar sobre eles. Cavalos e carros de guerra irão perecer quando os santos cantarem. Os céus irão descer e agir a seu favor. Milagres se multiplicarão. O livramento acontecerá. Quando os santos cantam, haverá. Você reinará. Eu disse, você reinará. Aonde estás tu? Você reinará em nome de Jesus. Levanta e louve ao Senhor. Levanta e louve ao Senhor. Levanta e louve ao Senhor. E cante ao Senhor de um coração santificado. Diga, Senhor, esteja-me aqui hoje. Eis-me aqui, Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque a sua misericórdia permanece para sempre. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. As suas misericórdias permanecem para sempre. Louve ao Senhor com a sua voz. Louve ao Senhor na sua família. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor no caminho, em todo lugar onde você estiver. Louve ao Senhor. Deixe que as bênçãos, que o louvor cresça. Que a glória do Senhor enche a casa do Senhor. As suas montanhas se moverão. Os problemas serão resolvidos. E todas essas coisas, e tudo irá desaparecer. Levante a sua voz e louve ao Senhor. A sua hora de milagre.